Hoje estamos com a historiadora Janaína Zdebski, que vai falar para nós sobre prostituição sagrada e o culto a deusas de fertilidade e sexualidade na antiguidade. Esse foi o tema da dissertação dela em seu mestrado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. A questão da prostituição sagrada é muito polêmica de se debater, né? Tem alguns trabalhos aqui no Brasil já sobre o assunto, mas ainda assim é um tema que muitas vezes é julgado de anacronismo. Porque quando a gente fala em prostituição sagrada, a gente não pode pensar que a gente está falando sobre a prostituição como a gente conhece hoje, né? Envolve muito mais coisa e para isso a gente precisa entender um contexto antigo de culto a deusas da sexualidade e da fertilidade que aconteceu principalmente na região do Crescente Fértil, que atualmente é ali onde estão o Iraque, a Palestina, parte do Egito, e que antes eram povos da Mesopotâmia, os povos egípcios, os cananeus que habitavam essa região. E como a gente sabe, a maioria desses povos adoravam um panteão, né, de deuses e deusas, e sempre algumas delas estavam relacionadas a arquétipos de sexualidade e de fertilidade. Então o que a gente passou a chamar de prostituição sagrada era um rito mesmo, um culto relacionado a essas deusas de sexualidade e de fertilidade. Um desses cultos que acontecia, por exemplo, era dedicado à deusa Inanna. E a gente tem, inclusive, registros em alguns documentos importantes do povo mesopotâmico, como o que a gente chama de Código de Hammurabi, que traz diversas regras de conduta e diversas formas de organizar essa sociedade mesopotâmica. E um desses parágrafos do código coloca justamente algumas regras a respeito do direito à herança dessas mulheres sacerdotisas que serviam a deusa nesses tempos e que tinham direito à herança dos seus pais e tudo mais. Já entre os hebreus, que eram um outro povo ali da região, essa prática ela era muito criminalizada, ela era realmente marginalizada, justamente porque esses hebreus foram o povo que buscou construir esse monoteísmo javinista e adorar esse Deus único chamado Yahvé, em contrapartida, né, marginalizando e afastando do seu povo esses cultos às deusas que eles chamavam de estrangeiras. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Antigo Testamento, a gente consegue encontrar indícios que essa prática de prostituição sagrada ou de culto a deusas da sexualidade, as mulheres que praticavam esse tipo de rito eram punidas. No livro de Jeremias, a gente tem uma passagem onde é descrita uma festa, que a gente poderia chamar hoje de uma festa pagã, de culto a esses deuses e deusas antigos. E esse povo que está promovendo essa festa é criminalizado ali entre os hebreus, todos os elementos de culto são quebrados e essa festa é interditada. E então, uma das mulheres que estava praticando esse culto, ela justamente declara que quando eles praticavam esse culto aos deuses e deusas, o povo tinha colheitas, o povo tinha comida, o povo tinha fertilidade, né? Então, ali a gente consegue perceber que não foi tão fácil extinguir, né, ou exterminar essa crença nos deuses e deusas antigos na construção desse monoteísmo, né? As pessoas continuavam acreditando nas suas deusas, continuavam promovendo culto a essas deusas, né? E elas estão citadas o tempo inteiro, mesmo no próprio Antigo Testamento. E, inclusive, nessa passagem mesmo de Jeremias, essa deusa a quem eles promoviam esse culto, ela é chamada de Rainha dos Céus, que é a mesma forma como a deusa Inanna aparece em diversas passagens dos seus mitos e dos seus cânticos. E esse rito era basicamente quando as mulheres iam até os templos dessas deusas, seja enquanto sacerdotisas que trabalhavam mesmo nesse templo, ou seja, para cumprir esse rito. E então essas mulheres tinham um intercurso sexual com um homem que passava pelo templo e recebiam dinheiro em troca disso que era deixado no templo. E esse rito servia para questões muito amplas, né? Não era só para algo que a gente pode pensar hoje em dia, que é a fertilidade humana, né? Gerar filhos ou coisas desse tipo. Era literalmente o equilíbrio do cosmos. Então era uma fertilidade relacionada à fertilidade dos campos, a garantir boas colheitas, garantir o funcionamento daquela sociedade. Então é um tema muito interessante de se debater, essa questão da prostituição sagrada, porque funciona como um fio condutor para que a gente possa compreender toda a questão de culto às deusas
crenças antigas da sexualidade e da fertilidade, de relações políticas entre esses povos antigos, né, e como uns lidavam com esses cultos dos outros, e principalmente da relação desses povos com o cosmos, com a natureza e com a fertilidade e sexualidade, que eram atributos, né, dessas grandes deusas.